Graça e paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que este dia possa ser repleto de bênçãos para as nossas vidas. Estamos novamente aqui, neste canal Palavras de Vida, para compartilhar da Palavra de Deus em nossos corações. Hoje, separamos aqui o livro de Ezequiel, capítulo 2. E ele começa dizendo: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Olha só que tremendo, irmãos. Vou ler mais uma vez. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, muitas vezes achamos que Deus se ausentou de nós, nos abandonou, mas é porque não estamos na posição, porque não estamos de pé, porque não estamos verdadeiramente firmados na fé, para estar sensível à voz do nosso Criador. Deus separou Ezequiel para uma grande obra, para um grande trabalho. Ele iria ter que pregar a casa de Israel. Uma casa rebelde, uma casa que virou as costas para o seu Deus, para o seu Criador. Imagine você. Ezequiel tem que entrar ali diante de uma cidade, de um povo obstinado, e tem que levar a mensagem da parte de Deus sem que tivessem nenhuma afinidade com ele. Mas era a sua missão. Era a obra a qual ele tinha que cumprir. E nós vemos que mais à frente, Deus usou Ezequiel poderosamente no vale de ossos secos, profetizando vida àqueles ossos. Vimos os ensinamentos, como descer a casa do olheiro, enfim, uma infinidade de orientações com a sabedoria de Deus. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, mais uma vez, para a posição. Enquanto não estivermos confiando em Deus, acreditando na sua existência, não vamos conseguir ouvir a sua voz. A palavra diz, através de Hebreus, capítulo 11, que importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Olha só que tremendo. Quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que acreditar que Ele existe. Eu não posso só chegar até Ele por uma necessidade ou por um desespero. Não, eu tenho que acreditar na sua existência. E que no momento que eu invocar o seu nome, Ele vai fazer a obra em meu favor. Ele vai pelejar em meu favor. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, nós não temos tanta certeza assim. E isso acaba nos impedindo de ouvir a voz do Senhor. Um dos exemplos que nós temos na Bíblia, que eu destaquei aqui para nós este dia, está em Neemias, capítulo número 2, capítulo 1, logo no início. Neemias, capítulo 1, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam
e os que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Observe que Neemias passou alguns dias chorando e se lamentando. Como Deus poderia chegar até ele? Como Deus poderia falar com ele? Porque quando nós estamos aflitos, angustiados, estamos ali meio chateados, na expectativa de alguma coisa, nós só falamos. Quando não, nós só choramos, só pensamos, e não dá espaço para que as palavras de Deus possam chegar a nós. Muitas das vezes Deus já tem a resposta. Lembra de Daniel? Que desde o primeiro dia em que ele inclinou o coração a ouvir a voz do Senhor e clamou a ele, que as orações dele chegaram ao trono do Senhor, assim é conosco. No primeiro momento que nós falamos com Deus, Ele nos ouve. E Ele quer nos dar a resposta. Mas logo a seguir, nós ficamos ali batendo na mesma tecla o tempo todo. E quanto mais o tempo passa, que Ele é o nosso maior inimigo, apesar do tempo, né? Ser do Senhor, Ele é o dono do tempo e das horas. Mas para nós que vivemos num corpo de carne e sangue, um dos maiores inimigos nossos é o tempo. E quando os dias vão passando, nós vamos nos angustiando, seja para pagar uma conta, seja para resolver uma questão mal resolvida, seja para uma resposta esperada. E aquilo vai nos angustiando e nós começamos a questionar, a falar, a chorar, a lamentar, e não damos espaço para que a voz de Deus possa falar ao nosso coração. Mas observe o detalhe que Neemias, ele jejuou, ele procurou quebrantar a sua carne, para que pudesse estar sensível à voz do Senhor. Pois o jejum, na verdade, como muita gente aí às vezes pensa, né, que jejum é para bênção, para ganhar resposta de bênção. Não. O jejum é para fortalecimento, é para quebrantar a carne, o físico, para que o espírito possa estar mais forte, para que possamos estar mais sensíveis ao Senhor. E quando jejuamos, não precisa ser 24 horas, não precisa ser 40 dias, 21 dias, não. Não podemos sacrificar o templo do Espírito Santo. É importante que você entenda o que Deus está falando. Jesus disse: nem uma hora pudeste vigiar comigo. Quer dizer, se você separar uma hora do seu dia e oferecer um jejum pela tua vida, pelo fortalecimento da tua carne, Deus vai te responder. Porque às vezes estamos tão envolvidos com as coisas físicas que nos afastamos das espirituais e ficamos insensíveis à voz do Senhor. Como Neemias também ficou, quando teve a notícia de que uma parte tinha sido levada cativa e a outra parte estava em grande miséria. Então você vai pegar uma palavra, né? Um exemplo é João 17:2, em que o Senhor diz que deu o poder a Jesus, o poder sobre toda a carne, e vai falar com Deus: Senhor, eu entro na tua presença, com João 17:2, pois Jesus tem um poder sobre toda a carne, e é sobre esta palavra que eu venho buscar o fortalecimento da minha carne, quebrar toda a minha carne para que eu possa estar sensível à tua voz. Tem também Efésios 3:16, Isaías 61. Temos vários momentos da palavra que podemos utilizar para oferecer um jejum por nós, pelo nosso fortalecimento. Então diz aqui que Neemias buscou.
jejuar. E nessa busca, diz aqui a palavra do Senhor, que Neemias disse, né? Versículo de número 6, né? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Olha só, Neemias não estava lá, mas naquele momento ele foi chamado como intercessor, então ele se colocou também como um pecador. Então, observe, quando nós nos colocamos na posição, nós podemos ouvir a voz de Deus. E mais à frente, nós vemos que Neemias foi beneficiar com o seu posicionamento. Deus ouviu a sua oração e ele então voltou a Jerusalém para restaurar os muros que até então estavam ali derribados. Procure estar na tua posição. Procure estar de pé para poder ouvir a voz de Deus. Amém? Essa mensagem possa falar ao teu coração, como também está falando ao meu neste momento. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Fica na paz. Até uma próxima oportunidade. Pastor Valério Costa, canal Palavras de Vida. Deus abençoe.